Sabemos que a Citroën é conhecida pela inovação, pela tecnologia, pela ousadia do design. Hoje aqui na garagem a gente vai falar de algo exclusivo, um C4 VTS. Esse modelo 2004 chegou aqui no Brasil, são apenas 5 unidades e ele trazia como diferenciais a ousadia, a qual já me referi no design, e também o motor 2 litros de 180 cavalos exclusivo dessa versão. Muito bem, pessoal, olha só que interessante, aqui é algo único realmente aqui na garagem. Já apareceu alguma outra vez um VTS, é que a gente acabou não gravando matéria, mas enfim, tem alguns carros que sempre acabam indo e voltando, aparecendo de volta para a gente desenvolver uma pauta bacana. O VTS foi um deles, como eu falei, apenas 5 unidades aqui no Brasil, e é um carro que tem um estilo sensacional. Eu gosto de carro francês, vocês sabem, com a história da Peugeot, vou falar dirigindo, para quem não conheceu ainda, mas então, esteticamente, carroceria 2 portas, causou sensação no Salão de Paris, e o VTS ali na lateral. A gente já vai falar disso, mas esse foi o primeiro diferencial do carro, porque aqui no Brasil chegou a versão VTR, que trazia o estilo só com rodas 16 e motor de 143 cavalos. Vamos a alguns destaques. Bom, primeira coisa para falar do carro, eu acho que é esse conjunto óptico. Uma coisa que eu sempre chamo de design, eu gosto do design também. Eu acho que é uma parte importante de qualquer carro e historicamente é algo que sempre chama a nossa atenção em várias épocas, né? A gente falou em Araxá dos carros da década de 20, 30, 40, 50, que são fantásticos. E a Citroën sempre teve essa característica de inovação. Nessa época, então, eles chegaram com esses faróis que invadiam, eles rasgavam a carroceria e complementavam muito bem o desenho. Então esse é o primeiro destaque que eu coloco do C4 VTS. Outra característica fantástica desse carro, é muito legal, rodas de 17 polegadas. Ainda por aqui, falei do desenho, né? Realmente a silhueta dele é algo muito apaixonante. Olhando de lateral é muito legal, área envidraçada, muito grande, né? E aqui na lateral um dos diferenciais VTS. Isso aqui fazia toda a diferença, meus amigos. E o desenho dessas rodas 17 é sensacional. Falando de área envidraçada, vale destacar esse caimento da traseira, o detalhe do aerofólio e essa parte aqui, olha só que legal, algo bastante inovador para a época. Um outro ângulo, né? Vocês veem como realmente a Citroën é uma marca que ela sempre foi ousada em termos de design, né? Essa questão em 2004 é um negócio bem diferente de ser visto nas ruas. Aqui dentro vale destacar a primeira porta, grande, né, larga, o detalhe aqui dessa parte que seria o quebra-vento, né? E mais coisas, mais detalhes esportivos que a gente nota nessa versão. Pedaleiras, sempre falo sobre isso, marca que pensa em colocar uma pedaleira esportiva, um quarto pedal também, já falei sobre ele em outras matérias, e aqui bancos esportivos, sem dúvida que isso aqui também é um detalhe que merece nossa atenção. E aqui atrás, ó, espaço razoável. Mas aqui, meus amigos, se o design externo já impressiona, o design interno também. Olha a evolução da Citroën no sentido de fazer um volante com uma base central fixa e um volante multifuncional, muito ergonômico, né? Você ficava com a mão no volante e ia virando aqui simplesmente a base fixa e os comandos todos na lateral. Bem interessante, bem francês na verdade. Ele também tinha um porta-perfume, que foi algo que a gente já viu no DS3, né? Mas a Citroën meio que inovou, né, com essa ideia também nessa época. Outros detalhes legais que vale a pena falar, olha só, contagiros aqui nessa parte do painel, e no meio do painel a gente tem
aquele painel digital mostrando viagem, o velocímetro digital, nós temos também o velocímetro, ou seja, o aviso do cinto de segurança e outros avisos de manutenção do carro, ou seja, muito bacana realmente essa questão ergonômica e a questão da Citroën de inovar em várias coisas, né, em vários sentidos, né, e de colocar porta-objeto, porta isso, porta aquilo, e principalmente essa questão do painel foi algo que na época chamou a atenção de todo mundo que gostava de carro por conta dessa base fixa do volante. Uma coisa interessante também que eu sempre gosto de mostrar nas matérias, nas gravações, é isso aqui. Esse exemplar que a gente está gravando hoje, ele saiu na revista Quatro Rodas em 2004 e este mesmo exemplar esteve no Salão de Paris de 2004. Olha só que bacana como o mundo é pequeno, né? Muito interessante esse tipo de coisa, é sempre legal falar e mostrar. Sensacional. E claro, não dá para falar dessa versão exclusiva por aqui sem falar do motor. 2 litros, 16 válvulas, 180 cavalos. Lembrando que o VTR, que foi a versão que foi vendida aqui, trazia um motor com 143 cavalos. Hora de andar, e uma coisa bem interessante é você entender o contexto de cada carro, de cada época, né, que ele foi feito. Eu acho muito fascinante essa parte do trabalho, né? Porque às vezes pela tendência natural de andar em muita coisa nova, e toda semana estar andando em algo novo, a gente acaba tá falando? Bom, não, brincadeiras à parte, esse carro tem comando de válvulas, ele vai até 7.500, quase 8.000. É muito interessante a diferença dele para o VTR, por exemplo, que foi vendido aqui no Brasil, né? Mas o que eu estava querendo dizer é o seguinte: às vezes a gente acaba andando toda semana em novidades e você acaba se acostumando com algumas tecnologias, daí você tem que pensar, esse é o desafio, né, quando você vai fazer matéria com veículos mais antigos, ou clássicos, ou veículos como esse que tem quase 20 anos, né? É justamente isso, é você entender o contexto, né? Você fala, pô, mas esse carro tem essas tecnologias, mas o que era novidade na época, o que tem, o que não tem, o que não tinha na época, e justamente uma das questões, um dos destaques desse carro é que ele tinha um sistema já de reconhecimento de faixa, coisa que a gente fala tanto hoje em dia, andando nos carros, fala, pô, tem reconhecimento de faixas, você passa na faixa, ele balança a parte do banco, né, dependendo se é direita ou esquerda, ou seja, alguns detalhes que acabam chamando nossa atenção. E hoje em dia são comuns, são banais, você não nota muito já, porque tem em grande parte dos carros ou em vários modelos. Então é muito legal. Então lá em 2004, para o Salão de Paris, o que é legal, eu mostrei aquela 4 rodas, né? Esse carro esteve no Salão de Paris, depois foi testado pela 4 rodas, e a ideia inicial da Citroën era, nós vamos lançar, tá aqui, né, o carro, nós vamos trazer para o Brasil essa versão. No fim, eles acabaram não trazendo, eles trouxeram o C4, veio o C4 Palas e tal, mas eles acabaram não trazendo a versão VTS. Trouxeram 5 unidades somente, 5 exemplares da versão VTS. E o que eles trouxeram foi o VTR, que era, digamos, um esportivado, um carro que tinha um aspecto mais jovem, mais esportivo, pelo fato de ser um hatch 2 portas, porém não trazia várias coisas, vários acertos que esse carro tem. O maior deles, claro, o motor 2.0
de 180 cavalos, que em 2004 era uma bela potência, né? 180 cavalos era algo que diferenciava muitos carros, né? Vocês lembram, por exemplo, um carro que eu estou atrás também, que é o Citroën Xara VTS, também VTS, né? Com seus 167 cavalos, chamava muita atenção, era um carro muito legal naquele começo dos anos 2000. E tinha 167, né? Ou seja, né? Esse aqui mais forte. Então uma das coisas legais e diferenciais desse carro é justamente isso. Rodas de 17 polegadas, um detalhe bacana também de suspensão, o acerto da suspensão, apesar de usar aquele conjunto McPherson dianteira e eixo de torção na traseira, mas ele traz um acerto próprio e um diferencial em relação a outras versões, o que um carro esportivo tem que ter. Na época, muito se falou sobre o fato, na verdade, do carro também ter um conjunto que não era ele não era aquele chão de esportivo, sabe assim? Ou seja, é um carro que ele tinha um comportamento esportivo legal por conta do motor e tudo, mas a suspensão era até um pouco mais macia do que poderia ser, né? Aqui o meu alarme para encomendar o frango assado do domingo. Mas enfim, essa sacada é bacana porque ele é um carro também mais voltado para o conforto. A gente viu isso recentemente, mantidas as proporções, no caso do Peugeot GT, 208 GT e do Sandero RS, né? O Sandero RS, um carro muito voltado para o desempenho esportivo, não só o desempenho esportivo, né, o comportamento esportivo, e o Peugeot mais confortável. De qualquer forma, eu acho que o Citroën C4 VTS, ele se destaca por várias coisas. É um carro que tem comportamento legal, apesar de mais voltado aí para o conforto, mas mesmo assim ele recebeu muitos elogios no sentido de que ele trazia uma das maiores características da Citroën, que é a inovação, né? Esse volante aqui com a base fixa, como eu mostrei, cara, isso é fantástico. Tem todos os avisos aqui de seta e tudo. Ou seja, ele é muito ergonomicamente, ele é muito bem pensado, porque você entra no carro, você dirige e ele já te mostra tudo que você precisa ver, né? Então é fantástico. Esse carro tem duas coisas um pouco diferentes. Ele está um pouquinho mais baixo e traz aí esse abafador esportivo, né, no finalzinho ali do sistema de escape. Então são diferenciais aí em relação ao original, mas cara, fantástico, tá muito legal realmente andar num desses. Fazia tempo que a gente tava para andar num Citroën C4 VTS, né, o Vitesse, e fantástico, meus amigos, muito legal, belo carro. Agradecer o proprietário que veio do interior trazer o carro, e é que ele sofre, né? O problema de carro francês aqui no Brasil, até outro dia, era justamente esse: a falta de acerto para andar no nosso piso lunar. Os franceses não chegaram à Lua ainda, mas é só isso. De resto, sensacional e, claro, exclusivo aí, 5 exemplares no Brasil. Obrigado pela audiência, grande abraço, vou dar mais uma voltinha, hein? Carro legal, gostei mesmo. Até mais, tchau!